carreira é um grande pilar da nossa vida, né? Na média, a gente passa a maior parte do nosso dia dentro de um contexto de trabalho, seja ele formal, seja empreendendo. Ninguém merece ter uma carreira medíocre, uma carreira que não te satisfaça, que não te coloque em movimento, né? Então, quando eu falo sobre desenvolvimento de carreira, eu falo sobre criar possibilidades para si. Então, um bom profissional, um profissional que tem uma marca, uma credibilidade no mercado, ele consegue criar para si possibilidades, ele não fica refém de um barco à deriva, de uma empresa, de um ecossistema que não é compatível com os próprios valores dele, só porque eu preciso pagar o boleto, que sim, é importante, mas a carreira não pode se resumir a isso. Tá? Então, busquem isso, não esperem vir dos cosmos, do terceiro, do alinhamento do planeta, né? Do biscoitinho da sorte, lá do Shining Box. Então, galgue justamente com muita intencionalidade essa carreira de valor. Olá, sejam bem-vindos ao nosso quarto MarqueCast e hoje a gente vai falar sobre mentoria de carreiras e como a inteligência emocional te ajuda nesse processo. A gente trouxe ela, Bia Gonzaga, para falar sobre esse assunto com vocês. Oi, Bia! Oi, Jess! Muito obrigada pelo convite. Gente, eu não tenho nem roupa para esse evento, né? Então, falando um pouquinho, né? Quem é a Bianca? Por que estou aqui? Né? Quem é a Bia na fila do pão? Então, eu sou mentora de carreira, essa é a minha segunda área de atuação. Eu tenho meu trabalho CLT full time e tenho dedicado aí, muito conectado com um propósito de vida, né, ajudar a formar a próxima geração de líderes. Então, um prazer estar aqui, né? Acho que a gente vem aí para falar um pouquinho de inteligência emocional, que é nada mais, nada menos que o grande recheio do bolo quando a gente fala em desenvolvimento de carreira. Sem essa base firme, nada se faz, né, Jéssica? É verdade, né? Ô, Bia, conta pra gente como é que foi esse chamado, de quando você teve esse despertar para mentoria de carreira. O que aconteceu? Qual foi o gatilho? Se as pessoas te procuravam? Como é que foi que você falou, não, eu vou para esse caminho aqui também? Eu acho que a minha história ela não é tão romântica como um chamado natural. Eu acho que as coisas foram se desenrolando de forma muito orgânica, né? Então, eu trabalho há mais de 17 anos no mercado financeiro, com foco em combate a crimes financeiros, né? E aí já abro aqui uma curiosidade, trabalho justamente na mesma empresa hoje que a Jéssica. E desde que eu entrei, sobretudo em cargo de liderança, mentorar virou parte quase que natural, né? Então, eu fazia aquilo sem dar um termo específico para a mentoria, né? Mas eu já fazia essa orientação focada no desenvolvimento. E eu acho que o que foi um grande gatilho, se eu puder dizer assim, acho que foi ali em 2019, de muito ver quase que diamantes brutos, né? De talentos potencial, mas zero intencionais com a própria carreira, perdido, sem saber se desenvolver, achando que o bom trabalho por si só era o suficiente para que essa pessoa conseguisse se desenvolver, ter visibilidade e crescer na carreira. Eu acho que de tanto ver histórias assim, eu comecei e falei, não, acho que tem um espaço aqui, tem um oceano azul a ser explorado aqui, que é muito, muito esse trabalho de lapidação do profissional. Né? Então, eu falo que a gente pode ensinar tudo através da mentoria, né? A gente só não ensina a pessoa a estar afim. Mas para quem realmente tem interesse e quer se desenvolver, por que não? Né? Então, acho que eu venho de sucessão de experiências de enxergar pessoas delargando a própria responsabilidade ou terceirizando a sua responsabilidade diante da carreira. Então, a culpa é do RH, a culpa é do chefe. O meu líder não olha para mim, eu tô aqui, eu entrego, eu trabalho e nada acontece. Mas e a intencionalidade? Ou o quanto você, de fato, tem construindo e preparado esse terreno de forma progressiva para trabalhar sua marca pessoal, trabalhar no seu desenvolvimento, trabalhar no autoconhecimento, e aqui a terreno da Jéssica vai falar muito melhor do que eu aqui sobre isso, mas acho que vem muito desse panorama, né, de entender o quanto um líder, um bom líder ou um mau líder pode ser um divisor de águas na vida de um profissional. Sim. E o quão perigoso é você terceirizar ou achar que é sempre
o outro que vai fazer as coisas acontecer para mim, né? Eu acho que esse barco à deriva... Vou pegar um gancho desse da Bia, falando aqui sobre o outro fazer por mim. Aqui a gente vem trazendo o pilar da autorresponsabilidade. Hoje a gente tem dores, feridas, crenças limitantes que a gente já carrega de sempre, e a gente vem aprendendo isso com os nossos pais, que aprenderam com os nossos avós, e assim a gente vai seguindo uma herança emocional muito grande de deixar o outro ser o culpado. E a gente ainda fala culpa. Se a gente entender que isso não é uma culpa e é uma responsabilidade, e que aquilo que você faz, você é responsável pelas as suas ações, na verdade você vai entender que toda escolha existe uma renúncia. E aí você vai começar a entender que você é responsável por aquilo que você fala. Rodrigo Fonseca, ele traz uma metodologia dele de inteligência emocional que nós somos responsáveis 50% daquilo que nos rodeia. Uau. Mas aí a Elaine Ourives, ela já trabalha mais com a parte de vibração energética e campo energético, e ela fala que não. Que nós somos 100% responsáveis daquilo que nos permeia, porque eu crio o meu campo magnético. Então, se aquilo me aconteceu, é porque, de certa forma, eu atraí aquilo para que me acontecesse, né? Então, a gente tem que começar a ter essa consciência das nossas responsabilidades e entender que tudo bem se eu errei, porque errar faz parte do nosso processo de aprendizagem. Se a gente encarar o erro não como um fracasso e sim como um processo de aprendizagem, vai ficar muito mais leve levar a vida, né, exato, Bia? Exato. Mas e aí, como que foi assim, juntar, trazer uma metodologia, buscar e falar, é isso que eu vou fazer, que eu vou seguir? De 2019 para cá, eu saí progressivamente desse trabalho informal, quase que voluntário, né, para efetivamente ter um método, né? E o ano passado foi quando efetivamente isso criou uma forma, né, uma metodologia, de fato um empreendimento na minha vida, né? E essa é a grande novidade, né, que eu trouxe para minha vida, porque aí é muito aquele conflito, né, de como equilibrar todos esses pratinhos, né? Então, para quem não sabe, né, eu não apresentei a maior e melhor parte, acho que talvez a parte mais bonita da minha vida, né? Eu sou a mamãe da Alice, a Alice tem 2 anos, né? E acho que boa parte do meu propósito hoje, ele está conectado em influenciar um mercado de trabalho melhor, ajudar a formar a próxima geração de liderança e, quem sabe, ali se encontra um mercado de trabalho mais saudável. Sim, né? Então, acho que isso fez com que eu profissionalizasse com todo o cuidado para que, né, como que um trabalho CLT combinado a um empreendimento, né, não suprimam, né, uma vida de casa, um marido. Eu vivo perguntando isso pra Bia. Bia, como é que você faz? Fala, Bia, eu quero ter filho, Bia. Me fala aí como que você faz para manter esse trabalho e a criança, né? E a resposta que a Bia me deu é uma resposta que eu venho trazendo sempre nos meus planejamentos pessoal, que eu venho falando para as pessoas, que eu aplico isso na minha vida hoje, mas como eu ainda não sou mãe, eu não sei o tamanho dessa responsabilidade, então por isso eu sempre pergunto para a Bianca isso. Mas a resposta que ela me dá é, Jéssica, você precisa ter tempo de qualidade. Né? Hoje eu já faço muito isso, então assim, eu entendo, e o que eu falei para vocês agora sobre responsabilidade, cada escolha uma renúncia, eu entendo que hoje, nessa minha vida bipartida de trabalho, eu não vou ter muito tempo para ficar com meus amigos e talvez não vou ter muito tempo de lazer para mim mesma, talvez ficar em casa fazendo nada, né, Bia? Exato. A gente não tem esse esse tempo, né? Não. A gente não sabe nem o que é descansar, né? Quando você tem que cuidar de 2 empresas, você ser a sua empresa empreendedora na empresa que você trabalha e você sendo empreendedora no seu próprio negócio. Então, isso fica muito corrido. Então, é realmente tempo de qualidade. Então, quando eu estou aqui no trabalho, eu estou aqui no trabalho. Exatamente. Quando eu estou na Marquesana, eu estou na Marquesana. E quando eu estou com o meu marido, com minha família, eu estou com eles. Né? Então, é muito isso que eu costumo fazer na minha vida e dizer que esse é o melhor jeito de fazer. E aí a Bia veio me aliviando, dizendo, você tá no caminho certo. Dá para ser leve, né? Até antes de eu conectar com o método, mas acho que isso tem muito a ver com o primeiro pilar da minha metodologia,
que não é uma grande reinvenção da roda, né? Uhum. Ela começa pelo autoconhecimento. Tem que ser o ponto de partida, né? Então, quando eu trago para você, né, Jazz, acho que é o tempo de qualidade, isso também passa por um trabalho de autoconhecimento. Então, eu, Bianca, né, quando eu me vi mãe, foi planejado, eu quis muito, e eu quis nesse momento da minha vida, mas bate, né? A gente vai quase que por osmose entrando naquele lugar de culpa. E eu amei o que você falou, né? Não tem espaço para culpa. Na realidade, é tudo 100% responsabilidade. Então, assumir a responsabilidade dessa decisão. Cada escolha uma renúncia, né? E aí, desde entrar nesse viés, nesse lugar de culpa da maternidade, que é quase que um mantra, né? É quase uma obrigação. Você vai ver. Se você não sente a culpa materna, você não é mãe, né? Quase como um rito de passagem. Todo mundo fala, nasce uma mãe e nasce uma culpa. Nasce uma culpa e nasce um coque, né? É um combo. Boa. Mas eu dei muito pouco espaço para esse lugar, justamente por me autoconhecer. Então, me conhecer foi muito importante. Então, eu sei que a Bianca jamais seria a pessoa apta a me dedicar 100% do tempo à maternidade, a abrir mão da minha carreira, construída e lapidada com muito sangue e suor, né? Para me dedicar 100% à Alice, né? Então, esse foi o primeiro passo. Então, eu sou uma profissional melhor porque eu sou mãe, e não existe mamífero mais eficiente do que uma mãe. Gestão de tempo na prática. E eu sou também uma mãe melhor, porque eu tenho uma carreira da qual eu me orgulho muito. Isso me preenche, né? Então, acho que esse autoconhecimento foi muito importante para o meu processo e por isso eu uso ele como um ponto de partida aí dentro do meu método. Agora a gente vai ensinar para vocês o método da Bia sobre gestão de carreira. Então, se você quer tá pensando aí em o que eu vou fazer da minha vida, como é que eu vou traçar esse caminho, a gente tem bastante solicitação, né, das pessoas. Jéssica, como que eu faço para crescer na empresa? Como que eu faço? Como que você fez? A gente tem uma dica aqui da Bianca. São quantos pilares? 7 pilares, né? 7 pilares da metodologia. A gente vai falar um a um aí para vocês, então pega a dica, anota, se tá isso, você dá uma pausa, vai lá buscar o caderno, que agora é o seu momento aula. É isso, gente. Então vamos lá, né? 7 não existe realmente uma razão para ser 7, não tem um significado por trás do número, mas existe uma lógica, né, de cada etapa, né? Então, quando o método foi pensado, e de novo, 0 reinvenção de roda, para muitos não vai ser a primeira vez que vocês ouvem falar desses termos, mas ele foi colocado de forma sistematizada para realmente levar a pessoa a essa progressão de carreira. Então, o primeiro passo é, de fato, o autoconhecimento, né? Então, eu sempre oriento os meus mentorados a pensar, né? Olhar aqui para dentro, quais são as suas fortalezas, no que você é bom. Acho que a gente vem de um sistema educacional que parece que ensina a gente a só pensar no que falta. O que a gente precisa desenvolver, o que a gente é ruim, né? Não que ter essa consciência não seja importante, mas começa pelo que você é bom. Porque é isso que vai entrar para jogo, né? Quando você precisar definir o seu plano de carreira, você vai fazer isso à luz das suas habilidades, né, Jéssica? Sim. E acho que esse é o primeiro grande passo. E o que eu falo para todo mundo, eu também tenho, né, eu sou muito procurada, Bia, por conta da minha experiência de negócios, né? O pessoal gosta de fazer esse planejamento. Jé, me ajuda a fazer um planejamento pessoal, tal. O meu é mais voltado para um planejamento pessoal, que sim, vai impactar totalmente no planejamento da carreira. O primeiro pilar que eu começo, até eu trago o Golden Circle, né, do Simon Sinek, que ele fala lá qual é o seu porquê. E aí a gente não sabe qual é o nosso porquê. A gente sabe o que a gente quer fazer, o que a gente... Primeiro, até o que a gente quer fazer, a gente não sabe. A gente sabe o que a gente não quer. Exato. Então, assim, se eu perguntasse pra você o que você quer, você já fica, peraí. Agora, se falar o que você não quer, eu não quero isso, eu não quero aquilo. A gente foi ensinado não. A gente já foi trabalhando com a negatividade. Você não pode, você não é, você não vai, você não consegue. Então, assim, pra gente sair desse pilar, a gente já é um esforço grande. E aí, o autoconhecimento, ele exige voltar pra dentro de você e aí você entender, assim,
tá bom, quem eu sou? O que eu sou? O que eu sou bom? O que eu faço legal? E parar para ver o que eu faço legal, né? É isso que a gente vai construindo. Tá, eu faço legal isso aqui, eu tenho essa habilidade, eu faço uma SWOT com todo mundo, né? Pra gente entender ali, né, as nossas forças, fraquezas, ameaças, oportunidades. E aí a gente vai, tá bom, qual é o seu porquê? É isso. E aí, assim, propósito é difícil, a galera não consegue entender o que é um propósito. Isso, as pessoas travam, né? Muito. E aí, eu, nessas sessões, eu fico horas só tentando descobrir por quê. E aí, às vezes, a gente chega a passar por um segundo passo, indo pro primeiro e falando assim, tá bom, vamos lá, busquei suas habilidades, busquei isso aqui, pelo que você pode ser pago dentro disso aqui que você tem habilidade. Porque daí a gente vai tentar achar. Só que o propósito, gente, é uma coisa tão pessoal que não dá para eu falar para você, eu acho que o seu propósito é esse, porque às vezes não vai ser. Exato. É igual a Bia teve o chamado dela para esse segundo job. E aí é um segundo que talvez lá na frente, quando ela estiver achando que, puta, Deus de empresa, eu vou ficar só com esse aqui, porque isso aqui é o que me sustenta, a minha alma. Talvez não é o financeiro que vai sustentar, porque hoje eu com a Marquesano, eu não tenho o retorno que eu gostaria de ter. Exato. Só que é o que sustenta a minha alma, é o meu propósito de vida. Eu descobri isso no curso de inteligência emocional, que esse era meu propósito de vida, ajudar as pessoas a se desenvolverem. E eu pensei, como é que eu vou fazer isso? Gente, a primeira coisa, de verdade, Bia, eu fiquei frustrada quando eu descobri meu propósito, de verdade. Porque eu falei, como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? Falei, vou morrer pobre. E aí eu entrei num desespero. Eu entrei num desespero louco, assim. Aí eu falei, não, calma. Existe um caminho, há uma possibilidade, eu vou trilhar a minha carreira, eu vou fazer, né, seguir os meus passos. Aí eu tô seguindo toda a dica da Bianca aí, ó. Vamos aí. É isso. Segundo passo. Mas acho que você pegou um ponto-chave, né? A resposta mais difícil de se obter é o seu porquê, né? Por que você acorda todo dia de manhã? E quando a gente fala de propósito, né, eu brinco muito com os meus mentorados, falo, gente, não é sobre abraçar a árvore, né, todo dia tá maravilhoso, nada vai ser ruim, não é sobre isso, né, mas é o que te faz te levantar e fazer o que precisa ser feito, né, eu sou uma pessoa muito pragmática, sou muito conectada à prática, é até um ponto, né, eu falo que é a minha fortaleza e ao mesmo tempo o meu ponto de atenção, né. Mas o porquê é aquele solo firme. Esse não pode faltar. Porque tudo vai mudar, né? Mas se você tem esse pilar muito bem estruturado, é mais tranquilo, não fácil, mas é mais tranquilo você ter clareza para navegar o restante do percurso. E muito mais gostoso fazer, gente. Muito, muito. Então, assim, o meu propósito, de fato, ele se resume a servir. Né? Então, como que eu ajudo ou influencio a vida de alguém ou algum lugar a ser melhor depois da minha passagem, né? Então, acho que esse é o grande lance, né? Então, o autoconhecimento é muito por aí, para descobrir o seu porquê, no que você é bom, o que você precisa melhorar, não dá para ignorar isso. Acho que essa autoconsciência, esse autoconhecimento também nos leva a entender que eu tenho pontos que eu não domino, né? E você começa a entender o que vai fazer você ganhar dinheiro e encontrar o dinheiro e a satisfação ao mesmo tempo, a partir do momento que você entende, olha, eu, Bianca, não teria nenhum sucesso indo para uma carreira artística, né? Desenho, não é minha pegada, não adianta, né? Então, ter também esse conhecimento ajuda você a ganhar foco, né? Qual que vai ser de fato o meu negócio? Esse é o primeiro passo. Posso ir para o segundo? Pode, estão prontos? vamos. Vocês estão aí com caderninho, né? Segundo passo. Então tá ótimo. Segundo passo, a gente já começa a sair do campo subjetivo e ir para o campo prático, né? E aí é o meu lance, né? É o que eu gosto. Então, como que a gente consegue pensar em objetivos ou passos mensuráveis? Ai, Bia, o que é isso? Né? A gente precisa começar a construir um lugar para a gente sair da intenção e ir para a ação. Então, Bia, eu quero ter uma cadeira de diretoria. Hoje eu sou analista júnior e eu sei que eu quero ser um diretor sênior na minha companhia. Poxa, que legal. Já entendemos o porquê você quer isso, o que você tem de bom para agregar e que vai te aproximar desse grande objetivo, mas veja como ele está distante,
né? Sim. E aí eu não proponho pular degraus, né? Eu proponho seguir na sua caminhada consistente. Então, para você chegar ao posto de diretoria, tem alguns cargos anteriores que você vai precisar ocupar. Então, nesse primeiro momento, vamos focar no seu próximo degrau? Um analista pleno, talvez um analista sênior. O que te falta, né? O que você precisa desenvolver ou quais ações você precisa tomar para ir para esse próximo degrau? Né? E aí a gente começa a colocar de fato no papel um plano de ação que precisa ter data, que precisa ter etapas, né? Eu tô falando em fazer uma mentoria para me ajudar a percorrer esse caminho. Tô falando aqui em aprender ou me desenvolver melhor no inglês, porque eu tô dentro de uma empresa multinacional e isso eu sei que é mandatório para eu atingir o próximo passo. Eu sei que eu preciso avaliar se eu estou de fato dentro da área onde eu consigo colocar minhas habilidades para jogo e extrair o meu melhor potencial, ou de repente eu não estou na cadeira ou na área que extrai o melhor de mim, então talvez o meu plano nesse momento é pensar numa movimentação lateral, buscar uma área dentro da empresa que seja mais compatível. Então, é essa série de perguntas que vão levar cada vez mais a pessoa a colocar no papel aquilo que ela precisa fazer, né, para se aproximar um pouco mais, cada vez mais do objetivo. Ai, que legal, Bia. Já tô começando a ficar curiosa e já ligando várias fichas aqui na minha cabeça. E depois disso que a gente fez ali, a gente tem essa parte de meta, né? E eu costumo falar, gente, nessa parte de meta que a Bia tá trazendo aqui, como uma parte de inteligência emocional, é muito importante você cumprir o que você prometeu. Não seja um mentiroso e uma mentirosa para você. Isso fortalece crença limitante. Então, por exemplo, falou que vai fazer isso tal dia, faça. Nem que seja, sei lá, 50% que você tente, mas dê o seu melhor em conseguir aquilo que você falou. Porque quando você fala, você reforça que você é capaz. E quando você não faz, o contrário também é positivo. Você reforça que você é incapaz. E aí você vai virando incapaz de fazer sempre. Tá? Uma vez eu ouvi de um padre, né? Eu tava assistindo uma novena, a minha amiga falou assim: amiga, começa às 4 da manhã pra você acordar e rezar o terço. 4 da manhã? Falei, não consigo. Bem. Não, é muito cedo. Eu não consigo. Aí, que hora acaba? 6. Nota 4 até às 6. Quando acabar, já tem que trabalhar. Aí ela falou, não, mas tal, tenta um dia, tal. Né, eu tava precisando, tava assim, numa sede de Deus muito grande, falei, tá bom, vai, Deus, coloquei o relógio para despertar no outro dia, sentei, parece que o padre tava falando comigo. Olha aí. Ele falou, tem uma pessoa que está me ouvindo nesse momento, e que ela falou que a pessoa convidou ela para assistir, ela está assistindo porque ela foi convidada, e ela está dizendo que não consegue acordar cedo. Eu vou falar uma coisa para você, você só não consegue se você não quiser. Se você não quiser, você não acorda. Você não acordou até hoje porque você não quis. Por que você está hoje aqui? Porque Tapa na você cara, né? quis. E a partir do momento que ele me falou isso, eu sou muito competitiva. Mexeu no bril. Mexeu no meu brilho. E eu estava lá, realmente foi um tapa na cara, era real, eu me apoderei daquela palavra, poderia ser para mim, como poderia ser para 1000 outras pessoas que estivessem ouvindo, mas eu entendi que aquela palavra era para mim. E isso virou um gatilho, eu falei, não, sim, eu vou conseguir, eu vou seguir essa novena até o final, 40 dias, hein? Olha aí. Eu vou seguir esse negócio até o final aqui, 40 dias, acordando às 4 da manhã pra orar. E foi assim a minha vida. O que eu quero dizer pra vocês a partir do momento que você quiser e você colocar o seu objetivo, você vai conseguir. Então, por isso que é importante o primeiro passo que a Bianca lembrou, descubra, né? Autoavaliação, descubra o seu porquê. Quando você descobrir o seu porquê, ele vai ser o seu fator impulsionador automotivacional para que você possa conseguir o seu segundo passo, atingir as suas metas. Exatamente. Né, Bia? Exatamente. E agora a gente está indo pro terceiro. Tô indo pro terceiro, ele é um subproduto do segundo, né? Então, identificar o seu mapa de competências, né? Quais que você precisa apostar, né? E olha, porque isso daqui vai me alavancar, vai me aproximar cada vez mais do meu objetivo. Então, pensa que somos uma soma de talentos. E é engraçado porque a gente aprende que a gente nem é talentoso, né? Eu, por muito tempo, me convenci dessa crença limitante de, eu não tenho talento nenhum.
não tenho talento nenhum, porque a gente não é condicionado a pensar a partir dos nossos talentos. Né? Alto valor. E aí, é realmente olhar para esse combo de talento que somos, né? E quais fazem sentido para o meu objetivo, é filtrar mesmo. Legal, tenho isso muito claro, né? No que eu sou bom, o que eu vou potencializar para me aproximar e o que eu realmente preciso desenvolver, como eu falei, né? No pilar anterior, porque é daqui que eu vou extrair um plano efetivamente de ação, para eu avançar. E aí tem uma coisa que eu costumo falar muito, né? A gente tem a tendência de ser o nosso primeiro não. Né? Acho que isso deve estar um pouco conectado com isso que você acabou de falar, de crenças limitantes. Eu não consigo, não vai dar certo, não posso. Quando você entende, quando você tem um porquê muito definido, por que eu estou fazendo isso? Quando você tem um objetivo, metas, né, para onde eu estou indo, o não ele vai perdendo um valor. Ele até pode aparecer em determinados momentos. E ele vai aparecer, né? Síndrome do impostor, alô, né? É aquelas duas vozinhas, o diabinho hoje. Vem. Mas se você tem um plano, eu falo que um plano muito bem estruturado, clareza de qual é o rumo que você vai tomar, né? E a habilidade de recalcular a rota sempre que preciso, é imbatível. É imbatível. Acho que poucas coisas conseguem confrontar ou parar e barrar alguém que tenha clareza de qual caminho você vai percorrer e tenha essa, talvez, inteligência emocional, não sei, de mudar a rota e adaptar esses planos sempre que necessário, tá? Então, o pilar 3, ele nada mais é do que esse mapa, né? No que é bom, que eu preciso desenvolver, e aí a gente engata pro pilar 4. Vamos lá! Estão prontos? Então, pilar 4, um plano de ação prático, né? E aí sim, gente, quando eu falo de plano de ação, eu gosto de trabalhar um modelinho, né? Eu sou muito visual, né? Com os meus mentorados. Quais são as atividades, né? E aí, gente, comecemos com poucas metas, né? Ou micrometas. Eu quero ser diretor, voltando para o exemplo que eu dei. Você não precisa mapear a lista ambulante de requisitos que um diretor precisa ter, se você ainda é um analista júnior. Olha para o próximo passo, lembra disso, né? Pequenas metas, né? E aí mapeia, no máximo, 3 metas para você trabalhar dentro de um espaço curto de tempo, né? Então, o que eu gosto de propor? 6 meses. Pelos próximos 6 meses, eu vou focar nessas metas que são tiros curtos, né? Vão gerar um impacto no curto espaço de tempo, né? Então, eu tô aqui do zero em inglês, eu vou me propor nesses 6 meses a conseguir ter maior entendimento na leitura do inglês. Legal, essa é uma meta, né? E o que eu preciso fazer para alcançar? Lembra que ela precisa ser mensurável. Eu vou estudar 30 minutos por dia, eu vou ter um convívio com a língua. Eu vou ouvir um podcast em inglês, eu vou assistir uma novela em inglês, né? E aí eu coloco ali a legenda para me ajudar, mas eu vou me propor, e aí é um compromisso que você firma consigo, porque isso também tem a ver com autocuidado, né? Não mentir para você e não falhar com você mesmo. 30 minutos por dia eu vou me expor durante 6 meses. Com quais recursos? Que recursos eu preciso? Eu preciso de um professor? Não tenho grana para isso, então eu vou apostar em conteúdo online, que tem muito, hoje em dia tem muito, né? A Bianca de 15 anos foi trabalhar para conseguir pagar um cursinho no inglês. Hoje tem muito, né? Não era tão acessível na nossa época, né? Então é isso. Então eu tenho uma meta, eu tenho um prazo, eu tenho o tempo diário ou semanal que eu vou me dedicar a isso, e essa meta ela precisa estar compatível com a sua realidade, né? E eu vou realmente me propor a fazer. E esse pilar, esse 4 que a Bia tá falando, né? Que é sobre... a gente tá de plano de ação prático. Também envolve muito foco. Gente, Rodrigo Fonseca, ele fala que é onde você foca expande, né? E geralmente qual é o nosso foco? Eu não consigo, não tá legal, tá feio, né? Então, assim, eu vou dar um exemplo meu. Antigamente, quando eu me olhava no espelho, eu só via minha barriga. Eu nunca fui uma pessoa que tinha barriga grande, nunca fui essa pessoa, tal. Mas eu tinha esse complexo
com o meu corpo, com a minha barriga. Então, eu achava que, é a primeira coisa que tá vindo, que todo mundo tá vendo e tal. E aí, quando eu entendi esse negócio de onde foca e expande, eu só tava focando lá, e por isso que eu só conseguia ver lá. E todo mundo falava, nossa, nunca, você tá louca, você não sei o quê. Então, depois eu comecei a focar no meu cabelo. Então, eu comecei a cuidar mais do meu cabelo. Porque onde você foca, expande. E hoje eu acho meu cabelo lindo, e todo mundo fala super do meu cabelo, e eu já nem lembro mais da minha barriga. Então, já nem me incomoda mais. Mas por quê? Porque eu tirei o foco do negativo e coloquei o foco para algo positivo, para algo que me leva. E é exatamente isso que você tem que fazer nesse seu processo, né? Então, para eu fazer o plano de ação acontecer, para eu fazer esse inglês acontecer, eu vou ter que focar no que eu quero, eu vou ter que focar lá em ficar lá 30 minutos prestando atenção nesse vídeo, prestando atenção nesse áudio, que seja a forma que você vai estudar, a forma que você vai fazer, o que você precisa fazer, mas que você tenha foco. E coloque foco nisso. E aí sim você vai conseguir, né, expandir. E também a importância do alto valor. Você já viu quais são suas competências e o que eu vou usar dessas minhas competências para ter foco para alavancar. Então, eu já sei que eu sou uma pessoa disciplinada. Ponto. É um ponto bom que eu tenho. Então, a minha disciplina vai ser, todo dia eu vou estudar às X horas da manhã, às X horas da noite. Olhe o momento que funciona melhor para você e coloque e vá. Né? Tem que determinar esse ponto. É importante. Né, Bia? É importante. E é engraçado, né? Existe uma disciplina, né? Se chama as 4 disciplinas da execução, né? Porque é fato, o ser humano ele é muito bom em planejar, mas é péssimo em executar. Uhum. É incrível, a gente começa muita coisa e termina poucas, né? Quando o real valor está naquilo que a gente entregou, naquilo que a gente concluiu, né? Então, a importância de você... Não comece com uma lista ambulante, né? Resoluções de ano novo a gente gosta, 20 itens, né? Gente, foco. O foco, ele vem, né, quando a gente direciona a nossa atenção para um lugar, né? E isso está realmente muito conectado. Eu não vou focar em 20 itens. Melhor eu focar em 3. Mas eu vou realmente colocar o meu foco e a minha dedicação. Poxa, minha rotina tá maluca, então que seja um, né? Não pegue leve com você, isso é importante, mas... Busque algo realista. Isso é crucial, né? Então, é o limite do trabalho em progresso. É mais ou menos por aí. Né? Então, tenha também esse cuidado quando você for estabelecer um plano de ação. E é o ponto que eu mais trabalho com os meus mentorados, porque a gente é quase que carregado pela motivação do momento, mas a motivação é a primeira a ir embora. Sim. Né? O que fica é a consistência. Né? Então, foque em uma coisa só. Eita, vamos pro quinto passo. Quinto passo. Tá ficando bom. Quinto passo, os recursos acessíveis, né? Pé no chão. Eu não vou, para aprender inglês, eu não vou conseguir, não se encaixa na minha realidade, fazer um intercâmbio de 1 ano, 2 anos, vou tirar um sabático, né? E vou lá para os Estados Unidos aprender. Aprendem uma coisa, né? O cenário ideal, ele não existe. Ele nunca vai existir, né? Então, como que eu, com os recursos que eu tenho em mãos, não vou ficar me escondendo atrás dessa espera pelo cenário, o momento ideal. Acho que isso é muito importante. É bem importante. Porque a gente começa a se perder. Né? E usar também, de novo, crença limitante, né? Porque minha mãe não teve, meu pai não teve, eu também não posso ter esse direito. E aí, isso é inconsciente, tá, galera? Isso não é consciente, no primeiro momento você nem percebe isso, e aí vem as desculpas, que a gente é muito bom para dar desculpa. Eu não tenho dinheiro para contratar um professor, eu só vou ficar boa se eu fosse para fora, porque fulano só fala super bem porque foi para fora. Aí a gente quer pegar os exemplos e as coisas bem bizarras que estão bem longe da gente, que é para dizer que isso aqui é impossível para mim. Né? Mas eu também descobri ao longo do tempo, eu sou uma pessoa portadora de deficiência física, eu fiquei deficiente num acidente de arma de fogo, onde um tiro pegou na minha mão esquerda, né, e eu perdi nesse momento do acidente, eu perdi o movimento inteiro do braço e da mão, e depois com o tempo, com muita fisioterapia, com muito trabalho, ele foi voltando os movimentos. Hoje, eu ainda sou deficiente, não tenho todo o movimento total, mas ainda consigo fazer muita coisa. Então, nesse momento que eu tive essa deficiência, as primeiras palavras que eu ouvia do médico, e até lembro, e todo mundo quando fala, lembra do seu pior momento,
momento, esse é o meu pior momento, é quando o médico falava pra mim, a partir de hoje você não vai mais fazer tal coisa. Você não vai mais fazer tal coisa, você vai sair do polidense, você não vai mais fazer isso, você não vai mais... Eu só ouvia, você não vai, você não vai, você não vai. E o médico ficava falando comigo e ele falou, você ouviu, Jéssica? Eu sou uma pessoa bem falante e eu não falava nada. Ele, você ouviu? Eu falei, eu ouvi. Só que eu pensei comigo, mas eu não aceitei. E aí eu fui indo e fui teimando, né? E fui entendendo. E eu falei, não, estudando casos. Eu vejo uma menina que não tem braço e surfa. Por que eu não posso fazer polidense com o braço deslocado, sem usar o braço? E aí eu fui achando métodos e pensando em coisas. E aí eu voltei e falei pra ele, vou voltar. E ele, Jéssica, você é doida, vai estragar. Não, tá bom, volta e a cada semana que você fizer, você vem aqui pra gente ver como tá a sua classificação. E a gente foi voltando, ele, puta, tá fazendo bem. Continua. E aí eu fui aumentando as vezes que eu tava indo pro poli e fui continuando fazendo minhas coisas. E nesse momento, eu só peguei esse gancho dessa história toda pra dizer pra vocês que nesse momento eu percebi que quem limita as minhas ações sou eu. É isso. Não é ninguém mais. Exato. Então, gente, não tem desculpa do inglês que eu não consegui porque eu não tenho dinheiro pra pagar, porque, ai, Bia, tá difícil, eu tenho que pagar você e outro profissional. Não, gente, quando você quer, não tem desculpa, você vai achar o caminho certo pra fazer. Exato. Você quem limita você mesmo, quem diz até onde vai é você. Exato. Somos nós quem sabemos o nosso limite. Exatamente. Então, olhe realmente com sinceridade para esses recursos disponíveis, né? E mais do que isso, eu ouvi uma vez algo que para mim foi muito libertador, que é se permita ser muito ruim em algo, né? E persista nisso até que você fique bom. E aí você não precisa ser perfeito, né? Mas que aquilo se torne usual, que te sirva, né? Então, o inglês, a gente fica na busca por falar, né, perfeitamente, com o sotaque dos gringos. Isso nunca vai acontecer para mim, eu sou brasileira, né? Eu falo o inglês possível, mas eu me comunico, né? Porque eu não fui alfabetizada nessa segunda língua, não é a minha língua mãe. Mas não por isso eu me permiti me esconder por trás dessa tendência de ser o meu próprio não e, não dá para mim. Então, avalie quais recursos disponíveis. A questão é financeira, procure recursos gratuitos, tem muitos por aí. O que não conta, o que não tá valendo aqui é desculpa. Não trabalhamos com desculpa. E eu sou brava. E eu sei que a Jéssica também é. Eu sou também. Vamos lá, a gente tá indo pro 6. Calendário realista. Né? E aí eu gosto de falar do meu próprio exemplo, né? Porque eu sou uma piada. Quem me conhece sabe que eu, há alguns anos, tô tentando ter aquela vida fitness, né? Então, calendário realista, gente. Então, principalmente depois, né? Combo, pandemia e maternidade, né? Eu engordei tudo que eu podia engordar. E aí, um processo que levou 3 anos de engorda, não adianta a Bianca querer... Eu vou virar a Sabrina Sato em 6 meses, né? Se eu mesma não tô disposta a treinar 4 vezes por dia como ela faz. Já começa por aí, né? Então, realista. Olha para tua rotina, elimina os desperdiçadores, né? Tudo é uma questão de prioridades para você. Então, essa meta, ela é uma prioridade para você? Gostei disso, do eliminar os desperdiçadores. Porque, gente, todos nós temos as mesmas 24 horas. As pessoas hiperprodutivas e as hiperprocrastinadoras têm a mesma 24 horas. Né? Então, o jogo aqui é o que você está fazendo com o seu tempo. Não é sobre, eu sou agora o supra-sumo da disciplina e aí eu vou acordar às 5 da manhã, tomar um banho gelado. Não necessariamente isso é para mim, né? Mas olha ali para o seu dia, como que você está ocupando o seu dia? Você está ocupando o seu dia com as suas prioridades? Big Brother é uma prioridade para você? Pode ser que seja, né? Mas o quanto isso... atrapalha e agrega, né, na sua vida. Quanto isso atrapalha o seu processo ou te distancia do alcance da sua meta, né? Minimamente, vai assistir Big Brother da esteira da academia, se emagrecer o seu foco, né? Mas saiba equilibrar esses paratinhos. De novo, o cenário ideal ele não vai existir, né? Então, estabelecer calendário realista, que se encaixe na sua rotina, conseguir se livrar de hábitos e de desperdiçadores que só te afastam do seu objetivo, é fundamental. Por isso que ele é o meu 6º pilar aqui. Legal, eu adorei esse. Gostei do eliminar os
Os desperdiçadores. Gente, muito bom. Coloca o lixo pra fora. Às vezes, assim, rede social é ótima, porque tem muita coisa boa, tem muito conteúdo bom, mas também tem muito conteúdo que a gente fica ali só olhando a vida dos outros, querendo ser quem a gente não é. Então, é bom olhar o que agrega e o que tira, né? Pra poder a gente falar, não, isso aqui dá pra ficar sem, isso aqui é isso. Eu vou manter. Isso. Escolha, né? E aprenda, né? O sétimo e último pilar, ele é muito sobre a sustentação disso tudo, né? Então, como que você faz um acompanhamento regular? Então, você tem a sua meta, você tem um plano de ação, você está comprometido com o seu plano de ação, mas você precisa vigiar. Precisamos ser vigilantes, né? Porque diariamente a gente é tentado a desistir, a deixar para lá, né? Então, aprenda a recomeçar. Isso. Falhou em um dia, ok, não chuta o balde, gente. Vai buscar o balde no dia seguinte, né? Vai buscar, adorei essa, vai buscar então, aprenda a recomeçar, né? Busca essa consistência. A gente não vai equilibrar todos os pratinhos ao mesmo tempo. Alguns vão cair, né? Hoje caiu o pratinho da maternidade, amanhã você recupera, passa um tempo de melhor qualidade com seus filhos. Hoje caiu o pratinho da vida fitness, né? Da fitnança. Ok, falhei hoje comendo um hambúrguer, no dia seguinte eu vou correr atrás desse prejuízo, sem culpa, com responsabilidade, assumindo as consequências de toda ação, tem uma reação, mas recomece, né? Não chuta logo o balde, né? Larguei tudo. Uma frase que eu tenho, que eu sempre falo pra todo mundo, e eu já falei aqui, cada escolha uma renúncia. É isso. Então, assim, eu escolhi um hambúrguer hoje, eu renunciei esse pedacinho daqui, mas amanhã eu posso escolher fazer atividade e renunciar aquilo que eu deixei lá atrás. Então, assim, a gente tem a oportunidade de recomeçar, igual a Bia falou, todo mundo tem 24 horas, né? O dia tem 24 horas para todos. Como algumas pessoas conseguem ser mais produtivas que a outra? É o foco. E aí, de novo, o que a Bia falou, é importante aqui, não tem foco em 300 coisas, gente. Quem tem o único que consegue separar em 12 o foco é a pistola 12, né? Que é uma bala e sai 12 pontinhos de tiro pra tudo quanto é lado. É isso. É a única, porque a gente não consegue ter esse foco todo. Então, assim, vamos lá pensar o que realmente é importante, né, pra gente, né? Então, só pra recapitular aqui que a Bia deixou pra gente, então, primeiro, autoconhecimento, né, autoavaliação, você saber o que eu quero, pra onde eu vou, como que eu vou conseguir isso aqui. Segundo, aqui, você vai ter que ter objetivos mensuráveis, você vai ter que saber ali realmente o passo que eu vou dar. É claro que a Bia vai guiar você, ela tem expertise nisso, de acordo com o que você falar, qual é a carreira que você quer, ela vai te trazer para aquela realidade que você está vivendo, dado todas as suas características ali, que você tem habilidades e talentos. E aí, terceiro passo, competências necessárias, você já vai saber a sua habilidade e talento, mas o que eu preciso aprimorar disso aqui que eu já tenho, ou o que eu preciso adquirir que eu não tenho. Quarto passo, um plano de ação prático e efetivo. Então, vamos colocar lá a coisa, vamos tirar do papel, vamos fazer, vamos agir, vamos mexer, vamos motivar. Quinto passo, os recursos acessíveis. E aí, de tudo aquilo que eu fiz, que eu tenho, daqueles meus planos de ação, o que eu consigo fazer que está aqui, ó, mais perto do meu alcance? Como que eu posso fazer aquilo que está um pouco mais longe se tornar mais viável para mim? O sexto passo, calendário realista. Para de inventar coisa. É aquilo que eu posso fazer, é colocar dentro do meu job rotation e entender que eu sou capaz, que eu posso manter o meu foco ali e abrir mão de algumas coisas. A cada escolha, uma renúncia. Deixa essa frase na cabeça. E o último passo é um acompanhamento regular. Não deu certo? Tenta de novo, faz de outra forma. Igual eu sempre costumo falar, né? Ações iguais, resultados iguais. Ações diferentes, resultados diferentes. Vai melhorar, vai piorar? Não sei, a gente precisa tentar, né? Então, é importante ter essa mudança de rota, a gente tá acompanhando o que a gente tá fazendo, tá medindo, né? Aquilo que a gente controla, aquilo que a gente não controla, a gente não consegue medir. E aquilo que a gente não mede, a gente não tem produtividade. Exatamente. Né, Bia? Arrasou. Bia, muito obrigada. Estou muito feliz com esse conteúdo riquíssimo.
que você nos deu. Muito obrigada pela participação. Queria que você deixasse aí para a galera uma última palavra final, um conselho, uma dica, uma inspiração, seja qual for, você decide. Então, vamos lá. Gente, carreira é um grande pilar da nossa vida, né? Na média, a gente passa a maior parte do nosso dia dentro de um contexto de trabalho, seja ele formal, seja empreendendo. Ninguém merece ter uma carreira medíocre, uma carreira que não te satisfaça, que não te coloque em movimento, né? Então, quando eu falo sobre desenvolvimento de carreira, eu falo sobre criar possibilidades para si. Então, um bom profissional, um profissional que tem uma marca, uma credibilidade no mercado, ele consegue criar para si possibilidades, ele não fica refém de um barco à deriva, de uma empresa, de um ecossistema que não é compatível com os próprios valores dele, só porque eu preciso pagar o boleto, que sim, é importante, mas a carreira não pode se resumir a isso. Tá? Então, busquem isso, não esperem vir dos cosmos, do terceiro, do alinhamento do planeta, né? Do biscoitinho da sorte, lá do Shining Box. Então, galgue justamente com muita intencionalidade essa carreira de valor. Acho que essa é a maior conselho que eu posso dar. Bia, como que eles te acham? Como que eles te conectam, te contratam? Como que eles podem aí ter você como mentorado? Tô lá no Instagram, que eu tô moderna, @BiaCarroGonzaga. Carro com 2 R's, tá? Me procurem lá, me adicionem, vai ser um prazer interagir com vocês. Obrigada, Jéssica. Obrigada, pessoal. Não esquece, lembra que, curte, comenta, compartilha, divide com os amigos. A gente gosta. Beijo, até o próximo.